Olá, eu me chamo Ana Clara Teixeira, estudante do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, aqui do campus de Campo Grande, e eu, juntamente com meu grupo, que também são estudantes do Instituto Federal aqui do campus Campo Grande, vamos falar sobre flashback no mundo da música. Vamos falar também sobre massificação, indústria cultural, a própria cultura, fetichismo e como tudo isso funciona no mundo da música. Como participantes do meu grupo tem eu, a Antonieta Mendes, o Gabriel Souza, o Enzo Torres, a Júlia Luísa da Silva, o Marco Antônio Rondon e a Milena Figueiredo. E nesse trabalho estamos sendo orientados pelo professor mestre de Educação Física Josué Cristiano Coeler da Silva. Então acompanhe o vídeo e vamos saber um pouco mais sobre o flashback no mundo da música. Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar sobre o flashback, mas antes da gente adentrar o assunto, eu gostaria de apresentar alguns dos nossos objetivos desse trabalho. E o objetivo geral seria apresentar o estilo musical do flashback, e os objetivos específicos seriam apresentar a história, as características e alguns personagens importantes do flashback, e trabalhá-lo juntamente com alguns conceitos, como cultura, indústria cultural e subconceitos. Então, a cultura de massa, ela surge na segunda metade do século XIX, surgindo em elementos como teatro de revista, jornais, etc., que formam um sistema. E a indústria cultural, por outro lado, ela deve ser datada como ocorrendo depois da Revolução Industrial, embora esse não seja o único fator que fez com que ela existisse, tendo que se mencionar, por exemplo, a economia baseada no consumo de bens e uma sociedade consumista, que só será verificada no mesmo período após o surgimento da cultura de massa. E dessa forma, a indústria cultural, os meios de comunicação de massa e a cultura de massa surgem como funções do fenômeno da industrialização, o que é um resultado de uma relação direta com a sociedade capitalista. E há dois traços dessa sociedade que merecem uma menção especial: a coisificação e a alienação. A coisificação tem a ver com o maior padrão de avaliação ser coisa ou produto, e por tudo ser julgado assim, transformando tudo em coisa, incluindo o ser humano. E esse ser humano coisificado se torna um ser humano alienado do trabalho, que é remunerado com valor inferior ao justo à sua mão de obra, alienado do produto que ele próprio produz, que não tem condições de comprar, alienado de tudo que é relevante na vida. E nessa mesma perspectiva, a cultura de massa também passa a servir como produto, que deve ser trocado por dinheiro e consumido, produto esse que segue a regra dos demais. Padronizado, perecível, que não vale mais que a moeda de troca por capital para quem produz. A indústria cultural também reforça normas sociais à exaustão, não deixando a brecha para discussão. E somando tudo que foi dito, gera-se outras consequências, promove a degradação do gosto popular, simplifica ao máximo seus produtos e dirige o consumidor, em vez de pôr-se à sua disposição. A expressão massificação cultural, ela é usada como sinônimo algumas vezes de indústria cultural, e ela foi criada com o objetivo específico de atingir a massa popular, ou seja, a maioria da população, ignorando a natureza social, étnica, etária ou sexual. E devido à redução das barreiras ao comércio livre e à liberdade de troca de produtos entre diversos países, o fluxo de novos produtos aumentou consideravelmente, e cada vez mais com produtos idênticos. E a cultura de massas é a cultura de massa alienada, quando uma pessoa perde ou não a sua forma de imagem na sociedade. E uma das principais tarefas do controle de massas é oferecer drogas, tornando a divisão o centro das a diversão o centro das atenções. Em busca desse entretenimento, a indústria cultural oferece oportunidades para a fuga da realidade. Então, resumindo tudo, né, as nossas considerações finais, a cultura é um termo que designa a identidade de um povo. Tudo que remete ao ser humano são aspectos de cultura. Cultura de massa e indústria cultural são conceitos que remetem ao capitalismo e à industrialização, valorizando a quantidade e a qualidade, difundindo padrões e ideias de elite, influenciando a forma como o ser humano se enxerga. Eu sou Marco Antônio Pereira Rondon, estudante do IFMS, Campus Campo Grande. Estou aqui para falar sobre a massificação. O que é massificação? A expressão massificação cultural, anteriormente usada como indústria cultural, foi criada com o objetivo específico de atingir a massa popular,
ou seja, a maioria da população, ignorando a natureza social, étnica, etária ou sexual. Devido à redução de barreiras ao comércio livre e à liberdade de troca de produtos entre diversos países, o fluxo de novos produtos aumentou consideravelmente e cada vez mais com consumos mais idênticos. O que é a cultura? A cultura diz respeito à humanidade como um todo e, ao mesmo tempo, a cada um dos povos, nações, sociedades e grupos humanos. Quando se considera as culturas particulares que existem ou existiram, logo se constata a grande variação delas. Todas as atividades e pensamentos humanos são aspectos da cultura. Existem culturas diferentes, mas todos os seres humanos têm em comum o fato de serem seres culturais. Essa ideia permanece muito importante até hoje, porque muitas pessoas e instituições ainda classificam os seres humanos como educados e não educados, sem perceber que ao fazerem isso, estão avaliando um grupo que tem uma cultura diferente de um ponto de vista particular. A indústria cultural é o meio pelo qual o produto musical alcança seu público consumidor. Não demorou muito para que a indústria cultural percebesse que a música teria um grande êxito como um de seus produtos e o traria bastante lucro. Os seus Nos anos 80, os anos 80 foi a década criativa. E foi dado um olhar especial à indústria cultural, que tinha a responsabilidade de divulgar os artistas e cantores que adentraram na década criativa, mostrando um novo jeito de se fazer política. A indústria cultural, na responsabilidade de transformar o entretenimento em mercadoria, viveu dia de glória nos anos 80. E o modismo rock ou flashback dos anos 80, alcançou pontos extremos de questionamento social e político, produto cultural influenciador de massas com uma grande abertura mercadológica. Na década de 80, apesar dos problemas comuns, a economia crescia e a classe média mundial podia comprar bens de consumo com mais facilidade, o que incluía instrumentos musicais e, é claro, discos de vinil e fitas cassete. Também dava uma nova perspectiva musical para os músicos, bandas e artistas que podiam investir cada vez mais para criar suas músicas, com a facilidade de ter dinheiro nas mãos e novos conceitos criativos na cabeça. E levou a indústria musical a contratar mais com menos lucro para satisfazer o público que, com a recessão econômica, comprava discos e fitas em volumes nunca antes vistos. O fetichismo da mercadoria diz que as mercadorias possuem um valor de uso que, por suas propriedades, satisfaz as necessidades humanas. Por exemplo, eu tenho esse fone aqui e ele serve para mim ouvir músicas. Esse é o valor de uso dele. E um valor de troca, que é medido pelo tempo de trabalho que é usado para produzir, que é quanto tempo ele vale de fato para ser vendido. Portanto, o fetichismo da mercadoria é quando vemos a mercadoria final e não levamos em conta as relações metafísicas na produção daquele produto. É como se as mercadorias tivessem vida própria, como se elas surgissem do nada. A gente não observa os meios de produção, se teve trabalho escravo envolvido nisso, se teve trabalho infantil, a gente não liga, a gente só vê o que a gente está lá para comprar, o que está lá para a gente usufruir. Vou dar o exemplo do fone de novo. Imaginem quantas pessoas estiveram envolvidas na produção desse fone. Quantas pessoas, por quantas mãos esse produto passou até chegar na loja para você comprar. Você não imagina isso, você só pensa que ele está lá para você comprar, você não considera, não leva em consideração os meios de produção desse produto. Bom, partindo agora para outro assunto, vamos falar sobre a teoria do esclarecimento por Immanuel Kant. O esclarecimento é a saída do homem da sua menoridade, a qual ele mesmo é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a ajuda de um terceiro, de outro indivíduo. Quer dizer, o homem é o próprio culpado dessa minoridade se a causa não for a falta de entendimento. Se a causa for a falta de decisão, de coragem, vamos dizer assim. Tanto que o lema do esclarecimento é: tem coragem de fazer uso do seu próprio entendimento.
Então Kant ele bate nessa tecla de que você tem que sair da aba do seu coleguinha, do seu outro. Você tem que sair de ficar ligando para a opinião dos outros, vamos dizer assim, um exemplo. Você tem que buscar o seu próprio entendimento. Bom, agora eu vou estar contando um pouco do flashback e alguns artistas que marcaram com letras maiúsculas a história. Começando com um flashback que veio de um termo em inglês, que se traduzindo fica voltar rapidamente ao passado. As músicas, as coreografias, as danças em geral trazem uma nostalgia a quem viveu a época, possuindo batidas marcantes e nostálgicas, o que caracteriza muito o flashback. O flashback em si ele não possui um marco de iniciação. O que a gente pode falar é que ele viveu ali durante os anos 70 até os anos 2000, por volta ali dos anos 2000, e que por muitos ali foi considerado anos de ouro da música, anos de revelação, de muita evolução por parte da música. Agora, alguns artistas que muitos já ouviram, que marcaram muito, como por exemplo, quem nunca ouviu um Backstreet Boys, o Michael Jackson, que até hoje é considerado como o rei do pop. Mas também a gente tem muitos artistas nacionais, como por exemplo Cazuza, Djavan, a gente tem Caetano Veloso, nós temos Charlie Brown Jr., a banda Legião Urbana, nós temos infinitos artistas brasileiros que marcaram sim muito a história e que deram uma nova forma à música e que até hoje por muitos é considerado a verdadeira música, né? Mas então é isso. Fiquem com a dança e até o próximo vídeo. Olá, eu me chamo Ana Clara e hoje eu vou falar um pouco sobre a coreografia da música Macarena, que foi a música em que escolhemos para representar as músicas do estilo flashback e suas coreografias. Bom, a música Macarena, ela pode sim ser considerada uma música no estilo flashback, porque ela é uma música antiga que fez muito sucesso e faz sucesso até nos dias de hoje. Ela foi lançada em 1993 e até nos dias de hoje ela é muito conhecida e muito ouvida. Sua repercussão foi tão grande, foi tão longe, que ela inclusive já apareceu em um filme do Hotel Transilvânia 3, onde os personagens tinham que procurar uma música grudenta. E aí eles colocaram essa música e eles foram dançando até que todos os personagens estivessem dançando, até quem não queria dançar estava entrando no ritmo dessa música tão contagiante. Tanto os mais velhos e tanto as pessoas mais novas, as pessoas jovens, elas vão saber que música é essa, ou já ter ouvido pelo menos a parte do refrão e a sua coreografia principal, que é a coreografia do refrão, onde é dançada na nossa coreografia.
Como podemos observar na coreografia, ela é uma música muito fácil e realmente muito fácil de grudar na cabeça. E sua coreografia também, por serem passos que acompanham o ritmo, também é bem fácil de aprender e quando você entra na sintonia é bem difícil de esquecer. Primeiramente, ao a música começar com os primeiros toques, ela inicia com alguns passos com o braço, alguns passos repentinos. E quando a música realmente começa, a gente começa a utilizar mais os braços com passos mais repetitivos, com passos que acompanham o ritmo, que utilizam bastante o seu braço, o seu quadril, onde ele toca em vários lugares até que você atinja a área do quadril e você vire, né, você pule virando para o lado contrário, onde você continua a coreografia do mesmo jeito. E a música começa com braços esticados, toca no cotovelo, nos ombros, na cabeça, no quadril. Você vira o quadril e você já pula pro outro lado, continuando a coreografia do mesmo jeito, assim repetidamente e continuando sempre. É por isso que Macarena é uma música tão conhecida e tão fácil, porque mesmo que algumas pessoas tenham dificuldade com alguns passos, tenham alguma dificuldade ali no ritmo, assim que ela aprende o ritmo, assim que ela entra na sintonia, ela já consegue acompanhar repetidamente as pessoas, assim, continuando o passo várias e várias vezes, do mesmo jeito. E pelo fato dos passos, das batidas, do estilo da letra, ela já é o típico estilo flashback, onde, né, como a gente pode ver, a batida, as músicas, o estilo da música, a coreografia, que atraía muito naquela época, assim, trazendo esses passos repetitivos, bem conhecidos, fácil de aprender, onde as pessoas, assim que aprendia, assim que via, já entrava na sintonia e era uma diversão, onde várias pessoas conheciam, várias pessoas acompanhavam, e realmente é uma música muito animada, e por isso, né, exatamente por causa disso e outros motivos que ela é tão conhecida, inclusive nos dias de hoje, mesmo anos depois dela ser lançada, até hoje ela é muito conhecida e vão ser poucas as pessoas que não vão conhecer essa música. Uma música fácil, conhecida, simples, grudenta, famosa, o suficiente para você conhecer, para você entrar no ritmo, típico dos anos 80. Tanto que é quase impossível você não cantarolar, não fazer um passo ali no cantinho, não saber, ou até achar engraçado o fato das pessoas conseguirem dançar tão facilmente e repetidamente essa música. É isso, tchau!